Vamos antecipar e hoje versão estendida Sim. da participação dele aqui na Band News. Ao vivo. Direito e Poder, com Ricardo Cérvulo. Usando uma elegantérrima camiseta vermelha. Bom dia, doutor Ricardo, seja bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia, ouvinte da Band. Uma satisfação estar aqui. E eu quase vinha com a camisa do Flamengo. Uhum. Mas... Por que não o fez? Como eu estava tensionando tirar uma foto, aí estava aparecendo o C do Clube de Regatas Flamengo. Perfeitamente. Não sim. achei prudente vesti-la, não é? Porque de paletó. Inclusive eu tô com uma bata nova aqui, ó, paletó novo Gostei, aqui. Tá gostei. vendo? Estilizado. Nosso amigo, tá uma vendo aqui? textura diferente. Acho que nossos amigos do Texturizado. YouTube devem estar acompanhando aí. É verdade. A elegância Aqui, do ó. doutor Ricardo Cérvulo. Olha assim, deu uma promoção aí a gente fez a festa. Muito bem. O assunto não é tão agradável, né? O assunto não é tão nada agradável. A gente se baseia no massacre lá de Santa Catarina de ontem, que lamentavelmente deixou 4 crianças mortas, outras 4 feridas. Crianças entre 4 e 7 anos de idade, uma coisa difícil até da gente comentar aqui, mas é o nosso dever de ofício aqui. E a gente fala exatamente sobre penas de morte ou penas perpétuas para condenados de casos como esses massacres e ataques recentes, doutor Ricardo Cérvulo. Pois é, Cláudia, Cacá e ouvinte da Band. Essa é uma questão muito sensível e a gente tem que ter muita responsabilidade ao falar, ao trazer isso, a balha, para o nosso ouvinte, porque ele envolve sempre uma dicção de que nós estamos agindo no calor das emoções. Mas, na verdade, isso não procede, por mais que leve a crer que acontece esse debate após essa tragédia medieval, digamos assim, porque é uma tragédia medieval, as crianças foram abatidas com a golpe de machadinha. Não é? Aí ultrapassou toda aquela narrativa de que não, que é arma de fogo e tal, trazendo, eu não sei se você lembra, de outros debates da gente que houve já situações com outro tipo de arma. Inclusive, a semana passada teve a questão do aluno, um aluno de 13 com a faca e etc e tal. Então, na verdade, trazendo um dado curioso, desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil. Pois é, isso é uma tendência preocupante. Desmonta aquela tese de que a gente está fazendo esse tipo de discussão aqui de pena de morte ou prisão perpétua no calor das emoções. Né? Porque é uma emoção, então, que não para nunca. Porque a sociedade vem sobre esse palio, sobre esse manto de açoite contínuo. Né? Então, aí suscitam algumas questões. A primeira delas é a forma de alteração para isso, uma introdução dentro do sistema jurídico penal constitucional brasileiro de pena capital ou de pena... A quem competiria a sugestão dessa mudança? Na verdade é o seguinte, eu queria começar por partes. Primeiro, no ano de 2022, nós tivemos um recrudescimento de pena com relação a menores de 14 anos, passou a ser crime hediondo, crime praticado contra criança. Né? Isso remonta agora a 2022. É um fato concreto. Mas não basta essa situação. No caso, ele já vai responder por essa situação. Né? O que a sociedade quer, ela quer muito mais. Porque quando a gente fala do crime hediondo e que houve esse recrudescimento, ou esse agravamento, para trazer homicídio contra criança, passa a ser crime hediondo, mas a gente tem um outro viés da polêmica, que é a progressão do regime de pena. Esse é um dos gargalos que, a meu sentir, é vergonhoso dentro do sistema penal brasileiro. Agora então seria, por exemplo, nós temos aí os crimes hediondos, que já tem a pena extrema do extremo, podemos dizer assim. E aí quando se levanta essa tese da pena de morte ou da pena perpétua para crimes como esses massacres, então a gente cria uma categoria de crimes acima dos crimes hediondos. Eu vou batizar aqui, vou chamar aqui de supra-hediondos.
A questão não é nem essa. Não, tudo bem, mas você obrigatoriamente vai acabar recategorizando esse tipo de crime, colocando numa categoria acima em níveis de gravidade dos outros crimes que a gente já conhece. Não, eu entendi, eu acho que... E a sua ponderação ela é muito inteligente, mas a questão não é essa. A questão é que para o crime hediondo tem progressão de regime, porque o Supremo decidiu isso. Né? Então o crime hediondo que em tese receberia uma gradação de pena mais robusta, ele acaba estando na vala comum da progressão de regime. É isso que é uma excrescência jurídica. Um ouvinte aqui diz exatamente isso aqui, ó. Cacá, não dá para entender que após reiteradas vezes, casos acontecendo, não se revisa o nosso Código Penal. Não se trata de pena capital. Trata-se apenas de indivíduos que são presos e soltos diversas vezes, ficando à solta e convivendo em nossa sociedade. Ouvinte final do telefone 1698. Esse mesmo de ontem, ele já tinha passagens pela polícia, ele já tinha esfaqueado um cachorro, né? Ele já tinha agredido o padrasto, me parece também, já tinha sido pego com droga. Lesão corporal, com cocaína, etc. Então, mas o grande problema, e eu vou de novo nesse ponto aqui, é uma questão que eu abordo isso. Olha, eu vou te dizer, essa questão de progressão de regime, eu falo disso há 25 anos. Há 25 anos, eu lembro inclusive de uma participação que eu fiz num programa da TV Cultura, que eu mandei uma mensagem, num debate que estava vendo isso, e foi lida minha mensagem, justamente questionando a progressão de regime. Porque aí não está nem propriamente no Código Penal, está numa coisa chamada LEP, que é Lei de Execução Penal. E essa Lei de Execução Penal, ela permite que o cara, eufemisticamente falando, você ter preso numa semana, daqui a 2 semanas está solto. Por isso que o agravamento de pena para crimes hediondos, ele não surta o efeito esperado. Por quê? Porque o Supremo decidiu, isso é coisa acho que de uns 8 anos, mais ou menos, que é permitida a progressão de pena para crimes hediondos. Em outros países, onde a gente tem um tratamento diferenciado para o crimes dessa natureza, a progressão de pena, Cacá, Cláudia e o ouvinte da Band, é coisa raríssima. Só para que se tenha uma ideia, o cara que matou o cara que matou John Lennon, sabe? Até o ano passado ele pediu progressão de regime, isso foi em 1981 e foi denegada a progressão de regime para ele. Então são essas questões que a gente precisa analisar. Esse é o primeiro ponto que para mim é o nó gordo da situação, é que o sujeito é preso hoje, aí o cara passa a cada dia, 3 dias trabalhado, 1 dia é abatido da pena. 3 dias trabalhado, 1 dia abatido da pena. Ah, Ricardo, mas você não quer a ressocialização? Sim, eu digo ressocialização, sim, se possível. Mas hoje só se visa o problema da ressocialização. E ressocialização, minha gente, vamos botar a mão na consciência, é um problema no mundo inteiro. Basta que eu fale dos Estados Unidos. O problema da reincidência nos Estados Unidos é gravíssima. Então, aqui também, porque ontem mesmo nós tivemos uma operação, né, que foi realizada pelo GAECO, Polícia Civil e Militar, que prendeu, acho que 60 pessoas. 63. A maioria já estava com a tornozeleira eletrônica, quer dizer, que tinha tido um benefício para responder em liberdade, estava cumprindo medida cautelar, mas infelizmente delinquindo de novo. Nós trouxemos agora a história do camarada que foi preso lá no interior, a questão da... Sim, do estupro de vulnerável, que agora estava com material de pornografia. O cara estava no semi-aberto. Infantil. Na próxima semana nós vamos fazer, inclusive, aqui de estupro virtual, que a gente tinha programado, mas em virtude desse fato novo que aconteceu ontem, a gente adiou, a gente tinha combinado com o Joyce aqui, justamente isso. Na próxima semana a gente vai abordar isso. Então, saídas, sabe? Criminalidade, é preciso que se entenda assim, criminalidade não é papo romântico. Criminalidade, enquanto sociedade existir, a sociedade vai se defrontar com criminalidade. Basta que a gente cite o Japão, por isso que hoje eu fito muito o direito comparado, sabe? Eu vejo o Japão, eu vejo a França, sabe? É difícil, como diz o outro lá, você falar de países pequeníssimos que tem 10 habitantes. Claro, estou sendo hiperbólico, força de expressão. Mas em países... Eu tô gostando, viu? Mas palavra de domingo, viu? Você tá vendo? Palavra de domingo. Figura de linguagem. Isso daqui combina com o meu paletó, minha bata que eu estou usando hoje. Então... Eu gostei foi da camisa vermelha. Gostou da camisa vermelha, né? Sem o escudo do Flamengo, né? Sem o escudo do Flamengo. Mas não foi vergonha de ontem, não. Né? Na verdade, eu vou torcer contra o Flamengo, que a torcida, meus
meus confrades do rubro-negro não me escutem. Mas vou torcer Vamos voltar para o assunto? Depois a gente Vou fala torcer de domingo, viu? Tá bom, tá certo. Contra. O Japão, né? Você se fala, mas ninguém nunca fala do Japão. O Japão tem um sistema de justiça duríssimo. Sim. Duríssimo. Eu não vou falar de ditadura e tal. Ditadura eu não vou falar, mas falar do Japão. Mas muito bem. Por caso brasileiro, vamos às opções. Aí você me pergunta assim: ô Ricardo Cérvulo, isso vai resolver a criminalidade? Aí eu respondo, uma entrevista que eu vi no Jô Soares. Se vai resolver, eu não sei, mas vai ser menos um criminoso matando 4 pessoas numa creche. 4 menininhos. Um chegou brincando de coelhinho, preparando para Páscoa. Não é? O jornalista aí de uma emissora, ele chorou. Não, eu tava vendo, eu vi ao vivo, nós vimos ao vivo ontem exatamente essa entrada. Ontem eu fui na internet ver o jornal local da Globo lá em Blumenau e eu vi essa imagem e é impressionante. Um profissional, né? O repórter realmente, e é comovente. É comovente. Foi o depoimento do pai naquele momento, foi de cortar o coração. Mas aí eu quero tocar na mesma tecla de novo, porque aí alguém possa pensar e usar de desonestidade intelectual. Está se falando no calor das emoções. Não! É preciso se repelir essa cantilena, é preciso que se diga, não estamos falando no calor das emoções, porque na semana passada houve uma, há uns 6 meses houve outra, 2 meses houve outra, e não vai acabar porque isso faz parte da natureza humana. O crime, minha gente, é fato da natureza humana desde que o mundo é mundo. Então não é no calor das emoções, ou então é porque você é pai e está comovido, você é mãe e está comovido. Estou falando como jurista. E eu digo 2 saídas, aí as 2 saídas que a gente precisa pensar. Quais são? A primeira, do jeito que o sistema jurídico constitucional está, ele é um sistema jurídico constitucional hermético, ele é fechado. Você não consegue falar em pena de morte, nem prisão perpétua, só em caso de guerra declarada. Esse é o primeiro ponto. Saída, uma nova constituinte. Não pode porque é difícil. Não, pode sim. O povo pode tudo. Porque a intelectualidade brasileira, seja de que pensamento for, ela precisa entender que ela não é dona, sabe, da vontade cultural de um povo. Então, eu que sou, vamos dizer assim, eu sou um intelectual X, então eu vou achar que as minhas ideias devem prevalecer sobre a caixa de ressonância que é a sociedade. Não é possível que esse misto de vaidade ou fetichismo jurídico continue quando a população brasileira ele quer penas mais rígidas. E toco de novo mais ainda do que na própria prisão perpétua ou na prisão de morte, da pena de morte. Que é esse fator escorchante que é a lei de execução penal, que favorece e que dá progressões de regimes de forma meteórica. Então, pena, porque essa história de que no Brasil crime compensa tem que ter um fim. O sujeito entra na cadeia, daqui a pouco sai. O cara daqui a pouco tá tomando água de coco, tomando cerveja, tem um cara que atirou na cabeça do teu filho, do meu filho. É possível isso? Me diga se isso é razoável. São 10 horas e 44 minutos. Eu preciso ir para o intervalo. Eu vou trazer uma informação rápida com relação a esse caso. Vou fazer uma provocação a Ricardo Cérvulo. Cláudia faz outra. A informação é que as 4 crianças que sobreviveram a esse ataque, a creche particular Cantinho Bom Pastor em Blumenau, passam por avaliação médica agora para saber se podem ter alta. O quadro de saúde delas é estável e a expectativa é que elas deixem o hospital ainda hoje. Já o enterro dos 3 meninos e da menina, que foram assassinados ontem, vai ser realizado até o início da tarde. O homem de 25 anos responsável pelo atentado cometido com uma machadinha continua preso e a polícia apura se há outras pessoas envolvidas no crime. Minha provocação para daqui a pouco, depois do intervalo. Fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Podemos considerar que esse homem de 25 anos responsável por esse ataque estivesse em algum momento sob efeito de drogas ou sob efeito de um surto psicótico? É uma provocação para o próximo bloco. Cláudia Carvalho também. A minha pergunta é a seguinte: quando se trata de uma pessoa comum, né, uma pessoa que não é empresário, que não é rico, que não é político, que não tem influência, a condenação acontece. Quando é o contrário, pode não acontecer, é provável que não aconteça, e se encontra, às vezes, até bode expiatório. Então, como é que fica prisão perpétua ou pena de morte
com esse risco de se encontrar bode expiatório, de se condenar inocente. A gente segue aqui hoje na versão estendida da coluna Direito e Poder com o Dr. Ricardo Sérvulo, que está aqui no estúdio, elegantemente vestido com uma camiseta vermelha, mas nós deixamos provocações no bloco passado para o Dr. Ricardo Sérvulo. Eu fiz aqui o papel de advogado do diabo e perguntei se a gente pode admitir em algum momento que esse camarada de 25 anos que promoveu aquele ataque lá em Blumenau estivesse sob efeito de drogas ou de um surto psicótico. É uma provocação. Cláudio deixou outra. A outra foi, também estou fazendo essas contraposições, porque muita gente que se opõe à prisão perpétua ou pena de morte alega que o sistema judiciário ele é eficaz para condenar quem não tem dinheiro, quem não tem influência, quem não tem poder. Então, como é que fica também essa questão de, às vezes, serem condenadas pessoas que não têm responsabilidade sobre aquele crime ou que são usadas como bodes expiatórios? Primeiro ponto, Cacá, se ele estiver sob efeito de droga, não vai amenizar absolutamente nada, a não ser que fosse o caso de embriaguez ou que estivesse drogado de forma fortuita. A gente fala muito isso quando dá aula de direito penal. Quando eu dava aula de direito penal, não dou mais aula de direito penal. Mas qual seria o caso do embriaguez ou estar drogado, estar sob efeito de um... Ele estava conduzindo uma moto e ele pulou um muro, então... Exatamente. Se ele tivesse, por exemplo, isso é um exemplo clássico que a gente diz no absurdo para que o alunado consiga entender. O cara tá fazendo uma visita numa fábrica de cerveja e de vinho, cai acidentalmente dentro de um tonel daquele cheio de vinho ou de cerveja. Consegue sorver, beber aquele troço. Ele não quis aquilo para não se afogar, bebeu e saiu daquele recipiente e cometeu alguma loucura, algum crime. Aí seria um caso fortuito. É meio absurdo isso, mas teoricamente dá para o aluno entender mais ou menos como ser isso. É um caso acidental que ele estivesse fazendo isso ou tivesse tomado alguma coisa em casa pensando que não tivesse alguma substância alucinógena e cometesse o crime. Aí seria um caso diferenciado. Não é esse, né? Se ele estiver sob o efeito de alucinógeno, a situação dele piora, inclusive, né? Então não tem como você excluir essa possibilidade. Um surto psicótico, aí sim, ele pode ter. Aí sim, um surto psicótico. A legislação, a justiça, entre aspas, digamos uma justiça poética, seria feita. Por quê? Porque o sujeito ia fazer uma análise e ficar internado, né, no manicômio, numa instituição que o valha, porque até que se comprove que ele esteja apto a voltar à sociedade, né? Então essas duas hipóteses, a primeira fora de cogitação, apenas com a situação que a gente acabou de dizer aqui, a hipótese que a gente acabou de dizer aqui, e a segunda se ele realmente estiver sob o surto psicótico, será avaliado pelos peritos judiciais, psicólogos, psiquiatras, que deverá ser feita essa análise, certo? Agora, com relação ao que Cláudia muito oportunamente coloca, o erro judicial é um drama em qualquer lugar, principalmente em pena capital, né? Daí a gente pondera. Se você me perguntar, Cláudia, Cacá e ouvinte, você tem plena convicção da pena de morte? Olha, eu também hesito muitas vezes, mas eu sou totalmente favorável à prisão perpétua, por exemplo, né? Porque a prisão perpétua dá para você corrigir um erro judicial sem o sujeito estar morto. Sem o sujeito estar morto. Isso também vem muito da nossa cultura latina, viu? O anglo-saxão, ele é mais frio, né? Ele encara a coisa com... e não vê uma coisa como uma vingança do Estado, não. Ele vê uma coisa de plena resolução do Estado, quando o Estado se utiliza da força estatal, que a gente chama coercibilidade do direito, para reprimir, punir sim, e dar o efeito pedagógico com a hipótese da pena capital, com a pena de morte. Então, é um risco, é um drama. Dentro da literatura jurídico-constitucional americana, a gente estuda isso, eu tenho estudado muito isso em direito comparado, por conta de aulas que eu estou dando, inclusive na Universidade Americana, no mestrado na Universidade Americana, eu uso muito essas comparações do direito comparado de lá e de cá. Então, é um drama o erro judicial quando você mata o sujeito. Ora, se o erro judicial, pro cara que fica 10,
5 anos preso é terrível, você imagina você ceifar uma vida de um inocente. Pois é. Não é? O problema é que, em se tratando de um país como o Brasil, os erros, podemos chamar erros, e eu vou colocar aspas nesses erros, porque podem ser erros e podem não ser erros. Né? Podem ser coisas deliberadas. Pode se tornar uma coisa recorrente. A dificuldade, por exemplo, de acesso à justiça. Defesa. Exato. Mas eu vou me reportar ao caso do sujeito que atropelou o Kelton Marques no retão de Manaíra. Vamos só acelerar, que são só 10h58 já. Só foi preso porque ele se entregou. Ele passou um tempão... rindo da cara né? de todo mundo. Quer dizer, imagina o seguinte, se um criminoso, ele tem muito dinheiro, ele é influente, não sei o quê, ele foge simplesmente e não vai ser punido. Né? Enquanto alguém que não tenha dinheiro vai ser localizado, vai ser preso, não vai ter acesso, não vai ter como pagar um advogado do quilate de Ricardo Sérvulo, por exemplo, perfeitamente, para tirá-lo da prisão. E a gente não vai ter aí uma punição seletiva, Ricardo? Em 1 minuto. É um risco que a gente corre, porque defesa, vamos dizer assim, mal feita, ela é um grande drama. Agora, eu gostaria só de tocar o seguinte, eu falei da primeira solução para a implementação de pena de morte e para prisão perpétua, é uma nova Constituinte, do jeito que está, não pode ser feita uma revisão, a Constituição, ela veda totalmente isso, ou Cláudia Cacá e o ouvinte da Band, uma interpretação diferenciada que é plenamente possível do Supremo Tribunal Federal. Entendi. Porque ao Supremo Tribunal Federal cabe interpretar a Constituição. Exemplo, o Seito faz uma emenda constitucional adotando pena de morte aqui. E aí o Supremo Tribunal Federal vai e chancela. Olha, nosso entendimento é que não é inconstitucional, é absurdo isso, mas o Supremo pode tudo. Muito bem, doutor Ricardo Sérvulo, próxima quinta com a gente. Um abraço, doutor Ricardo. É bom só aqui no estúdio sempre, viu? Até a próxima quinta. A alegria é muito grande e eu desejo a todos uma boa Páscoa, de paz, de harmonia, de felicidade, né? E comemorem, apesar dessas tragédias, mas que a família esteja reunida e que muita paz no coração e muita saúde, muita bênção de Deus. Um abraço, doutor Ricardo, que o Flamengo perca domingo. Cláudia Carvalho! Depois dessa provocação pascal, eu quase apanho tem aqui agora. Desmaiado e outra querendo dar em mim aqui, dona Aninha, flamenguista.